Hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é tão incomum assim, e é uma fobia específica, que é o chamado medo de voar, a aerofobia. O que caracteriza essa fobia específica? É um medo intenso, né, muito grande de uma situação ou objeto específico, nesse caso, o voar realmente de avião, que é o mais comum. A pessoa acaba ficando muito ansiosa, muito preocupada quando exposta a essa situação. E com frequência ela quer evitar essa situação devido ao medo que isso gera, e é um medo desproporcional em relação à situação real. Isso tem que durar pelo menos 6 meses para que a gente caracterize, né, de uma maneira mais assertiva esse problema, e o sofrimento tem que ser muito intenso, grande realmente para essa pessoa. A fobia específica, ela pode ser situacional, então pode ser medo de voar de avião, pode ser medo de andar de elevador, medo de um local fechado, e a gente vai ter que cuidar dessas questões. Como é que se trata isso? Normalmente, num primeiro momento, a gente tenta fazer com que essa pessoa participe de sessões de psicoterapia, principalmente na linha da terapia cognitivo-comportamental, e fazendo com que essa pessoa seja exposta à situação real. Claro que muitas vezes a pessoa quer se esquivar disso, ela não quer enfrentar essa situação, mas é uma metodologia que costuma funcionar quando a pessoa se expõe à situação real. Ela vai sentindo medo no início, mas esse medo vai diminuindo, e aí ela vai se sentindo melhor, mais livre com o passar do tempo para poder enfrentar essa situação. Quando a pessoa não consegue de maneira nenhuma, né, se expor a essa situação, existe outra alternativa. Eventualmente a gente pode pensar em medicações, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas se a gente conseguir tratar com a terapia cognitivo-comportamental e sem remédio, é até melhor. A TCC, normalmente, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela envolve uma repetição e confrontação repetitiva à situação que gera medo àquela pessoa. Quando a gente faz isso, a gente tenta, no fundo, envolver estratégias que vão tirar pensamentos e comportamentos que mantêm o estresse emocional daquela pessoa. E aí, se esse objetivo é atingido, a pessoa melhora normalmente. A exposição, a gente pode fazer uma exposição, inclusive imaginária, então fazer com que a pessoa imagine a situação que leva bastante estresse para a pessoa, essa pode ser uma alternativa. A exposição ao vivo, claro, então você levar realmente a pessoa a confrontar aquela situação. E hoje a gente tem também a realidade virtual, que parece ser uma alternativa bastante promissora. Quando tudo isso não funciona, ou a pessoa não tem tempo, a pessoa não quer fazer isso, existe a possibilidade sim de medicamentos. Normalmente a gente usa os medicamentos chamados benzodiazepínicos, que são remédios que normalmente têm uma função de tirar a ansiedade, deixar a pessoa mais tranquila, mais calma, acaba relaxando a musculatura da pessoa, enfim, mas são remédios que também podem dar um pouco de sono, podem sedar um pouco, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Quais são os benzodiazepínicos, né? A gente pode usar vários tipos, né? Aqui no Brasil a gente tem o clonazepam, o diazepam, o alprazolam, o lorazepam, dentre outros. E aí a gente vai ter que individualizar o tratamento para cada pessoa, dependendo da situação específica que aquela pessoa vai participar em relação ao voo, tá bom? Se a gente fizer isso, a chance de dar certo é grande. Então o recado que eu queria deixar é esse: as pessoas que têm medo de voar, existe tratamento, e normalmente o tratamento costuma ser eficaz sim. Pessoal, valeu, até o próximo vídeo.